Gravando, beleza. Novamente, essa aula vai ficar no YouTube depois, a gente vai colocar no canal do Ciência para quem precisa, né? Eu não estou disponibilizando o material, mas o vídeo está lá, tá? Então, eu vou começar aqui a falar um pouco sobre depósitos minerais, sobre o que a gente vem datando, e acho que depois eu vou passar um pouco para a Maíra falar um pouco de outras questões, especialmente sobre petrocronologia, sobre relações texturais, microscópicas, sobre relações de crescimento de minerais com outros minerais, que tipo de informação a gente pode tirar disso. Então, novamente, muito obrigado, Maíra, pela presença, e depois eu vou passar a palavra para você também, tá? Deixa eu ver como... Bom, eu acho que, inicialmente, o que eu quero dizer é por que a gente data depósitos minerais, né? Esse é um assunto bem interessante, pensar por que a gente tem datado depósitos minerais. E semana passada eu falei um pouco sobre fingerprints e footprints de sistemas minerais, né? E o que a gente tem percebido, e isso não é uma novidade necessariamente, né? Mas todas as grandes províncias metalogenéticas, isso que é interessante de eu conseguir falar para quem assistiu minhas outras aulas, das outras aulas que a gente já viu, que depósitos minerais não são acaso no tempo, eles são conjuntos de processos geológicos que vão ocorrendo em diversas escalas e formam depósitos minerais, e no fim o que a gente vê, num cenário final, são esses depósitos se formando em tempos específicos, né, no que a gente chama de timing de mineralização específico. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, alguns depósitos grandes, depósitos de cobre pórfiro lá nos Andes, né, que eles são formados, alguns deles, nem todos, né, a gente tem diversos eventos aí de formação de cobre pórfiro nos Andes, e alguns deles formados aí em 37, 38, 40 milhões de anos, especialmente no Eoceno. Ou seja, por que a gente tem datado depósitos minerais especialmente? Claro, vem a questão do fingerprint, para a gente entender isso com processos mais regionais, mas vem também essa questão de footprint, para a gente saber, ora, se eu estou procurando uma rocha específica, no caso de cobre, dos depósitos de cobre pórfiro, eu posso procurar pórfiros, né, rochas pórfiros, que sejam de idades muito similares a essas que a gente tem visto aqui, né? Então, acho que isso é a primeira coisa, ou uma das duas coisas que a gente tem datado depósitos minerais, para entender essa evolução. Essa geocronologia de depósitos minerais, ela evoluiu? Eu acho que ela evoluiu muito, né? E eu vou tentar abordar um pouquinho os métodos que a gente vem utilizando, o que é eficaz, o que talvez não seja muito eficaz, mas principalmente o que a gente consegue obter, porque idade, acima de tudo, ela é um resultado desses processos, e a gente precisa entender as idades em face dos processos geológicos, metalogenéticos, que a gente vê ocorrendo numa província mineral, como o quadrilátero ferrífero. A professora Rosa, né, trabalha com isso, com os depósitos de ouro lá, e eles têm visto isso, né, essa sobreposição de eventos de mineralização aurífera lá no quadrilátero. Bom, então por que a gente data também? Porque muito do que a gente conhece é a questão, a gente faz aquela caracterização 3D de rochas hospedeiras, de alteração hidrotermal, de estilo de mineralização, de distribuição dos padrões de alteração hidrotermal, e no fim a gente precisa de uma idade para isso, que talvez não seja uma idade única, e acho que talvez a isso a Maíra vai conseguir contribuir muito mais que eu nessa live, né? Mas antes disso, gente, eu queria falar uma coisa que eu acho que é super importante para a geocronologia, e não somente para a geocronologia. Sempre que a gente for mexer com geologia isotópica, né, a gente precisa fazer algumas perguntas, ou pelo menos tentar entender o que essas idades vão implicar lá para frente, né? E para isso, eu tentei aqui colocar 4 pontos que a gente vai seguir antes de falar de geocronologia de fato. E quais seriam esses pontos? Especialmente esses 2 primeiros, né, que seriam a gente conhecer o nosso contexto geológico e o que a gente está datando. Então, acho que isso é muito importante, a gente entender o que a gente está datando, antes de sair datando, porque se a gente não conhece o contexto que a gente está trabalhando e as rochas, o estilo de mineralização, não adianta nada a gente sair pegando idade em qualquer halo de alteração, em qualquer zona mineralizada. Depois a gente vai falar como a gente vem datando, isso talvez seja um pouco polêmico aqui, mas eu vou falar um pouco de métodos que a gente vem utilizando, ou pelo menos falar os principais que vêm sendo amplamente mais aceitos na comunidade científica, as relações, e acho que a gente vai partir um pouco no fim para as relações temporais e espaciais, né? Tentar colocar isso, a relação macro e micro, aí um pouco no tempo, e acho que a Maíra também vai contribuir bastante com isso.
E aqui eu começo colocando o caso de um kimberlito. Esse é um trabalho do Donati e colaboradores, que fez com o professor Elson lá na Unicamp. Esse é o kimberlito brauna. Eu já mostrei ele em outra live minha, falando sobre a arquitetura da litosfera, né? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí, por favor. Eu falei já dos casos de kimberlitos, da única mina de diamante que a gente tem na América do Sul, no Bloco Serrinha, né, o kimberlito brauna. Então, por que eu coloquei ele como exemplo para entender o nosso contexto geológico que a gente vai datar? Porque o kimberlito ele é um caso muito peculiar do que a gente está datando. Então, será que a gente pode sair e pegar cristais de zircão num kimberlito quando a gente quer saber a idade desse kimberlito? Possivelmente não. Por quê? Porque quando esse kimberlito ascende do manto para a crosta, ele vai pegando boa parte das rochas encaixantes, né, vai assimilando essas rochas e muito dos zircões que estão ali. Isso é justamente o caso do kimberlito brauna. Quando a gente olha a população de zircão dele aqui, boa parte desses cristais de zircão são herdados, né? Então não refletem a cristalização desse kimberlito. E no fim, quando o Donati e colaboradores dataram, eles foram buscar quem? Perovskita. Então dataram perovskita para saber a idade de colocação desse kimberlito aqui, que é o kimberlito brauna. Então a gente tem, se a gente pega só o zircão aqui, não é uma resposta que a gente iria obter para a idade de cristalização e colocação desse corpo do kimberlito. Então eu acho que isso é uma analogia, talvez não que a gente vá partir para a live de hoje, mas é uma analogia muito interessante para a gente entender alguns sistemas minerais, alguns depósitos minerais. Acho que um outro ponto que se conecta muito com entendendo o nosso contexto geológico, compreendendo o nosso contexto geológico antes de datar, né, são também entender que tipo de depósito que a gente está lidando. Eu falei que a gente não ia colocar em caixinha lá na minha primeira live, mas no fim não tem como, né, gente? No fim eu coloco algumas coisas, alguns aspectos aqui de depósitos minerais que são amplamente estudados, e a gente percebe que alguns tipos de depósitos minerais, eles são muito mais fáceis da gente ter uma cronologia absoluta sobre os processos mineralizantes desses depósitos. Então eu cito aqui dois depósitos, duas classes de depósitos, como os depósitos de cobre pórfido, que nesse caso a gente tem uma relação espacial, temporal, muito bem dada com intrusões, né? Então isso facilita muito o nosso trabalho para a gente ver como se desenvolve esse sistema mineral. Por outro lado, embora que os depósitos do tipo IOCG, eles não tenham uma relação ainda clara, que a gente saiba, ou que possa afirmar claramente sobre essa relação com intrusões, né? Eles nos permitem, eles nos fornecem, na verdade, muitos minerais datáveis, como monazita, xenotima, molibdenita, alanita, né? Quando a gente pega a mineralização no estilo IOCG, a gente pega uma assinatura com muitos elementos terras raras, urânio, que possibilita a formação desses minerais que a gente pode datar. Então, aí eu coloquei duas situações distintas, mas que são sistemas que nos permitem aplicar a geocronologia e entender melhor essa relação temporal espacial. Por um outro lado, eu não estou falando que é impossível, que não vai dar, né? Longe disso. Eu estou falando aqui que são sistemas mais complexos, como os depósitos do tipo MVT ou SEDEX, onde a gente tem a instalação de bacias, isso durante milhões de anos vai se desenvolvendo, essa circulação de fluidos em escala regional, e eu não tenho necessariamente uma atividade magmática, por exemplo, para me dar uma cronologia relativa, né? No caso dos depósitos MVT, o que a gente pode fazer? Pensar no fechamento da bacia de Foreland, né? Eu não estou aqui falando muito dos modelos e tal, mas a gente sabe que a circulação desses fluidos é muito dado por movimentação tectônica, a expulsão desses fluidos vão ser por movimentação tectônica, né? Então, quando a gente, pelo menos, tenta entender como é o caso, não estou falando que vazante é um MVT, mas são depósitos muito similares, se a gente consegue essa cronologia, especialmente do brasiliano, a gente está vendo alguma coisa ali muito interessante, né? Então, nesse caso, o que eu quero citar? Que eu tenho uma ausência de minerais datáveis em muitos desses casos, nem sempre, mas eu posso ter, e uma relação incerta com alguns eventos regionais, sejam eles magmáticos, sejam eles deformacionais, por exemplo, tá? Então, aqui eu quero contrapor sistemas distintos, então a gente tem que ter muito claro o que a gente vai datar, ou o tipo de sistema que a gente vai lidar, porque isso vai ser importante nos nossos resultados lá na frente.
Uma outra coisa super importante, que pode parecer básica para a gente que já fez geologia econômica, eu tenho um público aqui que está na nossa live muito diverso, né? Eu tenho alunos de graduação, de pós, professores, pessoal da academia, mas, assim, a primeira coisa que a gente tem, uma das primeiras coisas importantes é a relação temporal da mineralização e da rocha hospedeira. Então, o que eu vejo, muitas vezes, né, eu já ouvi isso muitas vezes, datamos o gneiss hospedeiro. Então, essa é a idade da mineralização. Não, né, eu vou mostrar isso no próximo slide. Então, a gente tem que entender muito a relação dessas rochas, né, a relação da mineralização com as rochas hospedeiras. Se eu tenho uma mineralização singenética, ou seja, que os depósitos, a mineralização se forma concomitantemente à minha rocha hospedeira, que é o caso, por exemplo, de depósitos de cromitito em complexos máficos ultramáficos, aqui é o exemplo de Boucherville. Acho que a Maíra pode falar um pouquinho, vai falar um pouquinho melhor disso, não sei, desculpa, Maíra, te jogar essa bola. A gente sabe que não necessariamente a gente vai ter uma idade, e é isso que o pessoal da petrocronologia vem detalhando muito bem, né? Mas o que eu quero contrastar aqui são essas duas coisas. Enquanto a gente tem uma mineralização epigenética, esse é o caso de Carajás, ou seja, a gente tem um granito, um granitoide mesoarqueano, né? Enquanto que a mineralização ela é neo-arqueana. Então, eu tenho situações distintas entre mineralização e rocha hospedeira. Então, se eu pego uma situação hipotética aqui, e quem a Poli está aí, né? Estuda Carajás, talvez não seja, eu criei isso rapidinho ontem para dar uma situação hipotética, talvez seja a cara do que é Carajás aqui, para quem conhece. Mas o que eu quero dizer, que se eu pego as rochas hospedeiras aqui, seja essa sequência metasedimentar, sejam os ortognaisses, eu basicamente estou aqui obtendo uma população de zircão detrítico, aqui eu estou obtendo possivelmente um zircão muito complexo, onde pode me dar evidências de alto grau metamórfico, por exemplo, que é o caso que a gente tem em Carajás, né? Então a gente tem duas idades distintas, mesoarqueanas, ou eu posso ter ainda rochas intrusivas, que a gente tem a dúvida se isso é hospedeira, se é intrusiva e qual é a relação disso. Então, nenhuma dessas idades, e que fique muito claro, quando eu dato urânio, chumbo e zircão nessas rochas, nenhuma dessas idades, vou ser bem enfático aqui, está me dando a idade de mineralização, caso a mineralização seja esse corpinho epigenético com halos de alteração hidrotermal que envelopam aqui, tá? Então, como que a gente vai, no fim, datar essa mineralização? A dica é, primeiro, ter uma relação espacial e temporal muito clara do que são as rochas, os padrões de alteração hidrotermal e a mineralização, e eu estou falando aqui de sistemas hidrotermais, boa parte de vocês provavelmente assistiu a live da Rosa hoje de manhã, né? E dentro disso eu vou buscar minerais datáveis nessas zonas de alteração, mineralização, tá? A gente pode ter uma discussão se há ou não formação de zircão hidrotermal, eu particularmente tenho uma opinião e acho que há, né? Mas eu vou mostrar para vocês outros métodos que a gente vem datando e estabelecendo a cronologia de depósitos minerais. Então, que fique bem claro, datar rocha hospedeira não é datar mineralização epigenética nesse caso, como é o caso de depósitos de OCG, como é o caso de depósitos de ouro orogênico, de depósitos de cobre pórfiro, por exemplo. Essa tabela, para mim, não se assustem, mas resume muito, né? Quem tem produzido esses trabalhos de termocronologia, geocronologia, é o professor Máximo Chiaradia, novamente já citei ele em outras lives, né? É um artigo dele, ou acho que é uma revisão, na Economic Geology. O que eu quero falar aqui, né? Eu estou colocando aqui diversos sistemas isotópicos, então urânio chumbo é um sistema isotópico, rubi de estrôncio é outro, e diversos minerais aqui, né? Então a gente percebe que eu posso sair datando qualquer um desses minerais, mas o que tem que ficar claro aqui é que cada um vai ter um significado geológico aí. No caso da metalogênese, se eu datar urânio chumbo em zircão, possivelmente numa rocha intrusiva, eu vou estar obtendo uma idade de cristalização. Se eu vou mais ou menos para renil ósmio e molibdenita, que é o clássico que a gente tem usado, eu possivelmente, se essa molibdenita, eu vou falar isso daqui a pouco, tiver em paragênese com a minha mineralização, eu estou datando a mineralização. Em contrapartida, se eu quiser ver eventos de resfriamento ou de sobreposição hidrotermal, eu posso partir para sistemas
isotópicos de mais baixa temperatura, tá? Aqui eu estou basicamente utilizando o conceito de temperatura de fechamento ou temperatura de bloqueio. Ou seja, abaixo dessa T não há difusão interna e externa entre isótopos pais e filhos. Gente, perdão, eu não estou aqui me adentrando a conceitos básicos de geocronologia, né? Então, quem quiser, tem vários materiais na literatura sobre geocronologia para vocês verem a questão sobre decaimento, tempo de meia-vida e todos esses isótopos pai e filho, né? Então, quando eu pego isso, o que eu quero dizer é que se eu vou pegando cada um desses minerais e desses sistemas isotópicos, eu vou conseguir investigar diferentes eventos termais. E aqui eu incluo eventos magmáticos, eventos deformacionais, eventos hidrotermais, tá? Então é por isso que a gente não pode tratar, e eu vejo isso muitas vezes em congresso, ou artigo acho que não, né, mas em congresso, é a gente tratar uma idade argônio-argônio como uma idade urânio-chumbo em zircão. Isso não faz sentido geológico, tá? Porque a temperatura de bloqueio entre os dois sistemas e os minerais é muito distinta. O que a gente tem feito, então? E aí eu desafio vocês a irem em qualquer periódico grande aí de geologia econômica, de metalogênese, né, e buscar por timing of mineralization, alguma coisa desse tipo. O que vocês vão ver, basicamente? Urânio-chumbo, rênio-ósmio e argônio-argônio. Esses são as três sistemáticas principais que a gente tem utilizado, especialmente nos artigos mais recentes, e o que a gente tem visto, um menor erro, uma maior precisão, uma maior acurácia, um menor erro e um maior, principalmente, significado geológico, né? Principalmente porque a gente parte de duas premissas básicas. Em geral, esses minerais aí, nessas diferentes sistemáticas, têm pouco ou nenhum isótopo filho inicial, né? Então, se eu estou fazendo rênio-ósmio em molibdenita, eu basicamente não tenho ósmio radiogênico na molibdenita, né? Ou muito pouco. Essa é uma premissa. E mais que isso, eles têm que ser resistentes a eventos posteriores. Isso eu coloco em segundo plano, porque muitas vezes esses eventos posteriores podem nos estar dizendo alguma coisa também, né? Isso não tem problema nenhum. Acho que talvez seja o caso, né, Rosa, do que a gente vê, do que vocês têm visto no quadrilátero, com idades neo-arqueanas, é o caso lá de Lamego, neo-arqueanas em monazita, e depois brasilianas em xenotima, né? Ou alanita, não lembro, mas depois a gente pode discutir isso. Em contrapartida, a Maíra me deu uma bronca aqui falando que eu sou preconceituoso ontem à noite, né? Mas não é isso não, viu, gente? A gente conversou sobre isso, eu acho que a gente pode usar esses métodos. Obrigado, Rosa. A gente pode usar esses métodos, mas sempre com muito cuidado, né? Muitos deles, os minerais podem incorporar os isótopos filhos em sua estrutura, alguns deles como chumbo-chumbo, exceto talvez em galena, mas em outros sulfetos, é muito problemático, a gente tem erros muito altos. Em geral, o chumbo não dá a idade de cristalização do sulfeto, mas a de retirada da fonte, que nesse caso é o manto. Então, a gente tem uma situação muito complexa aqui. Eu não estou falando que vocês não devem usar, o gatinho eu coloquei mais por uma afeição ao gatinho aqui, mas muito mais para colocar com cuidado esses métodos a serem tratados. Por outro lado, eles são ótimos traçadores petrogenéticos e metalogenéticos. A gente tem usado razões estrôncio, razões neodímio, razões chumbo, né, entre rochas hospedeiras e mineralização, para a gente ver, ou entre um granito intrusivo e mineralização, para a gente ver a contribuição de fluidos, por exemplo, tá? Então, como que a gente vem datando também? Ou seja, como que a gente consegue ver isso num sistema mineral, por exemplo, um sistema pórfiro epitermal, né? A gente consegue ver desde uma idade mais antiga de cristalização do pórfiro, né? Se eu venho nas zonas mineralizadas, nas possíveis zonas mineralizadas, sejam aqui no skarne, por exemplo, proximal, seja no próprio pórfiro, eu consigo ver a idade de mineralização. Rafael Assis, que está aí também na live, se ele não saiu, ele fez isso em alta floresta, eu vou utilizar o dado dele no último slide lá, só que no caso dele com pirita, né? Datando a mineralização. Mas eu posso também vir e datar argônio e muscovita, por exemplo, para a gente ver idades de resfriamento ou de sobreposição de eventos. Por isso que eu tenho que ter um controle do sistema mineral, do sistema que eu estou trabalhando, muito rígido, para eu saber o que eu estou datando, né? Eu não posso sair dando tiro em qualquer coisa,
senão eu não vou ter uma resposta de processo regional, correto? E o que é interessante disso, e por que pórfiro, novamente, é nosso exemplo primordial aqui? Porque eu consigo sair dessa idade de cristalização até de resfriamento. Então, eu consigo ver toda a evolução de um sistema hidrotermal aqui, não somente por inclusões fluidas ou isótopos estáveis, mas dando uma idade também a isso. Então, eu consigo dar uma idade em tempos de milhares ou milhões de anos, conforme vai evoluindo esse meu sistema magmático hidrotermal, nesse caso. O que é interessante também, isso é uma coisa que a gente viu claramente em Carajás, né? Acho que o que é importante quando a gente tem as relações geológicas, e aqui são 2 trabalhos que tem aqui, da professora Lena e da professora Carolina, né? São 2 trabalhos muito legais. Quando a Lena começou os trabalhos delas lá na Mina de Sossego, em Carajás, ela simplesmente simplesmente é difícil, né? É uma puta de uma contribuição. Mas o que eu quero dizer é que ela falava que a gente tinha o corpo sequeirinho, com uma alteração sódico-cálcica de mais alta temperatura, e deformado mais ductilmente. Conforme a gente vai para o corpo sossego, a gente via muito mais uma alteração potássica, a cloritização de mais baixa temperatura e com estruturas mais rúpteis. Isso foi o artigo dela de 2008. Quando foi a Carolina Moreto e datou esses 2 corpos, ela viu aqui no sequeirinho pista, tanto por urânio chumbo e monazita, quanto reniósio e molibdenita, que essas idades eram neo-arqueanas, aproximadamente em 2,7, enquanto que o corpo sossego, ele era uma idade, urânio chumbo e monazita, de 1,88. Ou seja, numa diferença aqui, eu não coloquei escala, mas isso dá 1 quilômetro, mais ou menos, de um corpo para o outro, eu tenho um sistema neo-arqueano, um sistema paleoproterozoico, com padrões de alteração hidrotermal bem distintos, e uma mineralização muito distinta também. A Lena também, depois, a gente viu que ela pegou isso nos isótopos estáveis dela também, tá? Então, o que eu quero falar, que além de dar uma evolução temporal, conforme eu mostrei no pórfiro antigo, eu consigo ver uma diferença no estilo de mineralização, e isso é muito importante, né? Isso talvez seja o que a gente tenha contribuído mais aqui em Carajás. E agora eu começo a passar um pouco a bola para a Maíra, no que eu quero dizer o seguinte, né? Eu comecei lá falando de coisas mais regionais, mostrando que essas idades, elas não vão dizer nada se a gente não tiver uma relação geológica bem estabelecida. Quer dizer, e é muito interessante para as coisas micro, né? Saia do macro, veja as estruturas regionais e depois vai para o micro também. Onde é que está a monazita? Está em paragênese com a copperita, no caso de Carajás? Onde é que está a molibdenita? Em qual halo de alteração hidrotermal está? Isso vai nos dizer muita coisa, né? Então, aqui está a monazita datada no sequeirinho, aqui a molibdenita datada no corpo pista, no depósito de sossego. E aí eu passo a bola para a Maíra, porque eu quero que ela contribua um pouco mais agora com essa questão de relações mais microestruturais, microtexturais, né? E o que ela pode falar aí, Maíra, está com você a bola. Boa tarde, né, a todas e a todos. Gustavo, obrigada de novo pelo convite. Eu estou muito feliz de compartilhar um pouquinho do meu fascínio mesmo por esse braço das geociências, que é a petrocronologia, né? Algumas pessoas pensam que a petrocronologia é petrologia e geocronologia. Sim, mas é quando você consegue amarrar as duas, identificando, então, né, conectando a informação que você tem do tempo, da idade, né, da duração do processo, com os processos específicos de formação de rocha. São, né, a partir das condições físicas. Como que você consegue correlacionar o processo que foi responsável pela formação daquele seu mineral acessório e correlacionar ele com, então, o que é de interesse para você, né, no caso da metalogenia do minério. No caso do metamorfismo do mineral que está te dando a condição de pressão e temperatura que você está obtendo, e assim por diante. Então, vou começar com um exemplo simples, né? Todo mundo... Hoje em dia, o zircão já é muito disseminado, né, na academia, datação de zircão virou uma coisa simples, apesar que a gente vai ver que não é tão simples assim. Quando a gente pega um granito, então, a gente... seria o tipo de rocha mais simples de datar, né? A gente pensa cristalizou de um magma, vai ser uma coisa simples. E o que a gente tem visto, de fato, é que independente da técnica utilizada, né, o sistema urânio-chumbo, mesmo que seja um TINS, um SINS ou um laser ablation, pode fornecer resultados que não são diretamente
correlacionáveis com o que aquela idade quer dizer, né? A petrocronologia vai ser qual que é o significado daquela idade. Então, por exemplo, um grão de zircão, a gente já vê de cara que ele não é simples, porque olha o tanto de coisa que tem dentro dele, né? Não pode ter... Tem uma rocha dentro de um zircão, e a gente já olha para o zircão, aquele mineral pequenininho, né? Nem dá muita bola, às vezes, na petrografia. Aí a gente contém uma idade do grão, e às vezes o que acontece é que a gente pode ter intervalos na cristalização de uma rocha ígnea de até 50 milhões de anos. E aí, como é que a gente identifica? O que quer dizer esse intervalo? Você pode passar, Gustavo, por favor? E aí vem aquelas questões, né? A gente obteve as idades, teve a variação, e como que a gente correlaciona? Podem ser tantos processos diferentes, né? Tem a herança, a contaminação, e aí nesse ponto eu queria fazer um paralelo até com o que o Gustavo falou no começo da aula do Kimberlito, né? Eu tenho visto, eu acho que é uma coisa bem comum, assim, até, tudo bem, quem trabalha com metalogenia tem que botar a culpa no fluido mesmo, mas quem não consegue explicar as coisas no metamorfismo ou na petrologia ígnea, dá nada para falar assim, não entendi, foi um fluido. E aí pronto, acabou. E não dá para ser assim, né? E a mesma coisa com herança, contaminação, que a gente vê de dado identificado como herança, contaminação. Se você não gosta da idade, você escolhe, separa uma parte, coloca como herança, pega o que você quer e pronto. E, de fato, o que acontece é que nem sempre as coisas são assim. Por exemplo, no Kimberlito que ele colocou, faz sentido, né? O Kimberlito é uma rocha que acende rapidamente na crosta, então realmente não vai ter tempo para dissolver o zircão. Mas uma coisa que muita gente fala, por exemplo, tem zircão em rocha máfica, ultramáfica, é zircão herdado. E aí eu sugiro todo mundo ler um artigo muito legal do Boenck, depois posso até mandar, Gustavo, para você passar para o pessoal, fala da solubilidade do zircônio nos melts, né, de acordo com a composição dos melts. Então tem a ver isso também. Dependendo da composição que você tem na sua rocha, vai ser mais ou menos favorável para dissolver o zircão e você vai ter uma tendência maior ou menor a ter o zircão herdado. Então, você vê aí que tem uma série de fatores influenciando, que o que eu quero com isso é quebrar um pouco esse preconceito que a gente já tem com relação a algumas rochas, a algumas composições. O metamorfismo, beleza, esse é um granito, né? Mas vamos dizer que seja um metagranito. Ou será que esse granito, ele, na verdade, né, todos são, né, um resultado de uma fusão parcial, e aí ele, na verdade, você vai ter informações do metamorfismo dele também, ou uma cristalização pura e simples, né, como a gente usa, ou hidrotermalismo também, né, aí vem a parte deutérica também. Já trabalhei com os depósitos de lítio, e a gente tem essa questão relacionada também com o metasomatismo tardio do próprio corpo, e mistura de magma, né, que eu entendo que tem um papel fundamental também para essa formação dos depósitos relacionados com os fluidos magmáticos, né. Então, vai abrir na cabeça e olha o tanto de coisa que pode estar só nesse grãozinho aí simples, com oscilação, né, com zonamento oscilatório, de um granitinho, né, simples. Pode passar, por favor, Gustavo? E aí, como que a gente pode resolver esse problema, né? O poderoso zircão. Por quê? Porque todo mundo gosta do zircão, e eu também gosto muito dele, viu, gente? Não me leva mal, não. É um mineral muito versátil. Além da gente ter a idade dele, a gente pode ter temperatura, ele é danado para abrigar uma série de inclusões diferentes, ou seja, ele é realmente... E ele tem várias composições diferentes, porque tem o zircôniozinho sobrando lá, vai cristalizar, né? Tem essa tendência, ele forma a partir da quebra dos minerais, então ele tem assim, uma trajetória muito legal de correlacionar. E aqui eu quero fazer um paralelo também com o que o Gustavo estava falando, essa questão do zircão hidrotermal, né? A gente tem visto cada vez mais que o zircão, apesar dele ter aquela temperatura de fechamento alta, dos 900 graus, 850 graus, que a gente vê, às vezes tem uma tendência das pessoas acharem que ele só vai se formar em altas ou ultra alta temperatura, e não é o caso, porque você vai ter dissolução e reprecipitação do zircônio ao longo da trajetória, e aí da trajetória PTT, né? Então a gente está vendo aí desde xisto verde, o grau bem baixo, né, até ultra alta pressão, acima de 27 quilobares, ultra alta temperatura, acima de 900 graus. O zircão, ele é realmente um mineral muito versátil, ele tem essa fama merecidamente. Só que tem essa questão que
Os fluidos interferem, então você vai ter mais dissolução, o pH, tem uma série de coisas, as reações que vão estar acontecendo. Então, não necessariamente a gente pode se apegar nisso que o zircão ele vai estar refletindo uma temperatura muito alta. E aí, assim, lógico, as imagens de catodoluminescência vão ajudar a gente a identificar os processos, né? Muitas vezes. Mas muitas vezes também eles ficam escondidos ali dentro, porque a imagem não muda, mas lá dentro o sistema isotópico já mudou. E aí a gente pega, então, o nosso sistema simples, né? Um granito. E aí vem os dados de TIMS, de uma intrusão granítica, e olha só a diferença que dá. A gente olhando daqui, né, falar, gente, mas é pouca diferença, né? Poucos milhões de anos comparado com o que a gente está acostumado de trabalhar aqui no Brasil, né? Mas isso faz muita diferença, sim. E aí você pode ter, aí fica parecendo que é o que você quiser, né? Você pode escolher um salomônico, né? Você vai pegar um aproto salomônico, pegar o do meio, falar que o que é mais velho é herança, falar que o resto foi perda de chumbo. Ou você vai querer ser o mais novo, né? Juventude para sempre, como é que vai ser? Ou então o democrático, pega alguma coisa ali, o primeiro, o mais velho, o mais novo, divide, vai ser isso. Ou então você vai fazer um comprometimento, como é que vai ser? E a gente não pode fazer isso assim, sem critério. E às vezes é lógico que o regional tem que ajudar a gente, mas a gente também não pode ficar nesse argumento circular, usar o regional para poder ter o nosso dado que vai dar o do regional, e aí fica assim, nessa bola de neve para sempre, né? Pode passar, por favor. E aí eu quero falar um pouquinho como que é a petacronologia, né? Esses exemplos que eu estou usando aqui, a maioria são de outros tipos de rocha, mas a ideia é abrir um pouco a cabeça para a gente pensar como que a petacronologia pode ser usada para a metalogenia também. Então, das relações texturais, fazendo o link também com o que o Gustavo falou, vem a questão dos minerais inclusos, né? Onde que está incluso o mineral que você está datando, ou ele está na borda de outro mineral? E mesmo assim, gente, vale chamar a atenção que isso não é uma coisa absoluta, né? A gente tem essa tendência a achar que os minerais que estão inclusos podem ter vindo muito antes também, pode ser um processo, um resultado do processo, então a gente tem que fazer o máximo possível para amarrar, ver estatisticamente também, né? O mandorinha não faz verão. Então, essas relações texturais são muito importantes. Por exemplo, numa granada, ver aonde na granada que ela está, porque são vários PTs. Então, você tem, por exemplo, rutilo, diferentes composições nas diferentes bordas, nas diferentes zonas da granada. Cada um cresceu num estágio diferente. E a gente pode passar. A gente usa muitas imagens, né, de catodoluminescência, de elétrons retroespalhados, secundários, e agora o que eu tenho visto, até procurando para essa apresentação também, é que realmente os mapas de raio-x são uma ferramenta fantástica, porque para amarrar os processos, principalmente vocês vão ver para esses minerais, para essas técnicas novas com os minerais novos, se você não souber o que você está datando, não vai adiantar nada, vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Às vezes eu sei que é caro, né? Ainda mais a gente falando de geologia econômica, que não está muito querendo saber, às vezes, o detalhe da idade, né? Mas, assim, se for para investir, pelo menos saber o que você está fazendo para poder fazer o dinheiro valer, né? Então, a gente tem aqui umas imagens de zircão, de catodoluminescência, olha como pode ser complexo, né? Vários sobrecrescimentos, e da monazita, que foi datada pela Brenda, num migmatito também, olha como é complexo. Cada zona com uma cor diferente, uma composição diferente, fornecerão idades diferentes também. Como que ela vai correlacionar isso com a rocha? Através da composição dessas zonas. E aí vem outra coisa que tem um papel importantíssimo nisso, está crescendo muito agora, são as inclusões. Então, esse zircãozinho aí é até um exemplo meu, e aí você olha para ele, dá para ver, essa é uma imagem de luz transmitida, ainda dá para ver o zonamento oscilatório, tá vendo? E aí, olha o tanto de inclusão que tem nele. Aí você pode pensar que é um sistema simples, né? Mas tem inclusão fluida, tem inclusão de melt, de nanogranitoide, e tem inclusão mineral. Então, realmente tem muita história para contar. O Melt pode falar, então, se o zircão estava coexistindo com qual composição de magma, o fluido, qual composição do fluido, né? Na metalogenia tem um papel essencial. E a mesma coisa, e também essa divisão, né, das inclusões primárias e secundárias. Peguei esse exemplo da Émilie Janot, da monazita, né? Então, a gente tem que saber realmente o que está fazendo.
A distribuição dos elementos traços, né, é muito importante também, e aí a gente vai ver o quê? Qual que é o papel dela? Os elementos traços, quando os minerais estão cristalizando, eles vão ser, os minerais vão competir pelos elementos. Alguns minerais competem pelos mesmos elementos, por exemplo, é o caso desse que está com a bolinha vermelha, um exemplo que a gente estudou da monazita com a granada. Se você vê, os dois, tanto a monazita quanto a granada, elas competem por elementos terras raras pesados. Então, quando a monazita cresceu, você vê que teve uma diminuição, e em vez de ela ficar flat, o azul escuro, que é a granada, ela diminuiu a quantidade de elementos terras raras. Por quê? Porque a monazita estava cristalizando e ela ganhou essa batalha aí. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, que a monazita cresceu com a borda da granada e não com o núcleo. Então, já vai dando uma ideia para a gente. E aqui, esse exemplo bem legal do Jiang, na revista da Geochronology, até quero indicar que lá está com vários exemplos de paleocronologia para metalogenia, achei legal. E com um volume especial de datação de carbonatos. O hidrotermal e o magmático. Aqui vocês vão ver que já é o contrário, não está competindo pelos pesados, pelos leves, né? O hidrotermal tem muito mais leve. E aí você pode pensar que está relacionado, por exemplo, com a dissolução da apatita, mas pode estar relacionado também com a porosidade que o zircão hidrotermal tem e com o fato que ele vai ter, então, muito mais inclusões minerais, inclusões de apatita, outras inclusões que podem, que são mais ricas em elementos terras raras leves. Então, tudo isso aí a gente vai jogando junto para poder tentar achar a nossa resposta, né? E, é claro, né, os isótopos que o Gustavo já falou, como utilizados como parâmetros petrogenéticos. E eu acho que para a metalogenia, os isótopos de oxigênio in situ, né, são muito importantes agora. Você vê aí um exemplo de um zircão da Lauren, que tem o núcleo e tem a borda. Então, o núcleo é o azul escuro, a borda é o azul claro, e aqui a gente pode ver que tanto a borda mais externa quanto a borda mais interna, elas têm comportamentos parecidos, mas olha como a assinatura é distinta, né? Então, a gente pode avaliar aí qual que era a característica do fluido também nesses elementos, não só no oxigênio, mas estão fazendo também vários, não só no zircão, mas também na granada, na serpentina, em vários outros minerais que eles estão fazendo, na olivina. E o hafnio, né? Que o hafnio também vai contar muito dos processos, a razão do hafnio. Ela vai te falar também se teve envolvimento de outros fluidos, se teve composição de melt externo, entre outras coisas que podem ser interessantes. Mas, então, a gente já viu que vai muito além do zircão, né? Apesar dele ser o famoso, aí tá a granada, que é a nova fashion na parada, porque realmente a granada é um mineral muito versátil. Então, aí nesse gráfico a gente tem uma datação de tins da granada, deve ter dado um trabalho que eu não consigo nem imaginar, separar todas essas zoninhas por dissolução, mas olha o resultado, que legal, você vê que realmente as zonas têm idades diferentes. Então, tá marcando aí 6, 7 zonas de crescimento de uma granada, e a granada, ela é tão legal, porque você pode datar ela por samário neodímio, você pode datar ela com lutécio hafnio, e dependendo da composição, com urânio chumbo também, né? A Catherine Cutts da UFOP datou agora, tem que ser uma composição mais cáustica, né? Mas, assim, é uma possibilidade também, já tem muita gente trabalhando também para datar a granada com baixos teores de urânio. E aí eu acho que um exemplo legal também de ver os mapas composicionais, né? Nesses 4 mapas de cima aí, que tem uns tons mais laranja, roxo, são os mapas elementares, né? Manganês, cálcio, ferro, que é o que a gente está acostumado a olhar na granada mesmo, ver o teor de grossulária. Agora, quando a gente vai para os elementos traços, aí é que o negócio fica difícil, porque olha que confusão. Olha esse do cromo, esse espiral que tem. Quem consegue explicar que processo que foi responsável por gerar uma estrutura como essa, né? Então, se a gente estiver datando, dissolvendo a granada, a gente precisa saber qual que é a correlação dela com esses processos, né? Com essas outras assinaturas. Pode passar, Gustavo. Travou. Da titanita também, né? A titanita, de novo, mostrando aí, então, os elementos traços, ajudando a marcar o núcleo e a borda.
A alanita, que é um mineral que está mais em voga agora, né? O pessoal está datando a alanita, estabelecendo os procedimentos, não é um mineral fácil de datar. A gente vê também aqui, né, a variação composicional nos mapas, e aí a gente vê diferentes idades sendo obtidas, e aqui mostrando, nesse trabalho da Laura Airag também é bem legal, mostrando esses processos que a gente estava falando, de uma ilustração do processo mesmo, de identificar o processo como tem a monazita, ela vai dissolver e ela vai liberar elementos para poder cristalizar a alanita e a apatita, a borda da alanita e a borda da apatita. Então, você consegue amarrar isso com o seu processo. E as micas, né? Tanto a biotita quanto a muscovita. E a gente olha para esse mapa composicional do lado e vê como que tem uma variação composicional forte entre o S1 e o S2, e quando você sabe que você está datando o núcleo e a borda, olha a diferença de dados que é obtida, né? Então, realmente tem um significado, assim, bem diferente. Pode ser interessante aí, principalmente para zonas de falhas também, né? Então, tem muita coisa interessante para fazer com argônio e argônio. E aí, eu também sou aluna do professor Gustavo, viu, gente? Eu assisto a live dele toda semana. Semana passada ele estava falando dos fingerprints. E como que a gente consegue correlacionar, então, né, os fingerprints, que vão ser essa assinatura do processo? É isso que a gente vai tentar fazer quando a gente aplicar a petrocronologia na metalogenia, porque já que a gente quer a datação do minério, né, compreender os processos da formação do minério, então a gente precisa entender isso. Então, eu quis trazer um pouquinho do que está tendo de novidade aí, né? Esse artigo, na verdade, nem é tão novo, 2013, mas é uma coisa pouco habitual também, a datação da hematita, e, igual eu falei, né, amarrado com o mapa composicional, porque, olha só, a gente vê na imagem de backscattered, mas não dá para ver tão bem quanto nos mapas de elementos traços. E o que eu acho que é a nova onda mesmo, né, que é o carbonato, a datação do carbonato. Então, tem esse volume especial que eu falei com vocês, está bem legal, está discutindo quais são os pontos fortes, os pontos fracos da datação do carbonato, e olha só, várias idades obtidas, vai ter o problema, né, das premissas, problema que o carbonato já tem, o isótopo radiogênico também. Então, a gente vai ter que amarrar isso bem também com as variações composicionais e com as relações texturais, né? Olha como as diferentes vênulas forneceram idades diferentes. Então, mas é uma coisa bem interessante, né? Até para os depósitos que geralmente são descritos como problemáticos, né? E muito relacionado com as alterações também, né, Gustavo? Sim. Além disso, também tem a datação dos feldspaths por Rubinström. Por isso que eu falei que ele estava sendo preconceituoso, porque tem muita coisa legal e só tem que saber direitinho o que está fazendo. Agora eu vou devolver a bola. Mayra, antes de te agradecer, para finalizar tudo, eu também colocar uns pontos na sua parte aí, né? Eu só queria... Rafael assista aí, acho, né? Rafael, se eu falar alguma asneira, você me corrige, tá? Esse é um trabalho, então, do professor Rafael Assis, atualmente na USP, né? Dividimos salas muitos anos lá na Unicamp. E o que eu quero dizer com isso, daqui a pouco eu passo para finalizar o que eu queria falar da excelente parte da Maíra, por exemplo, né? O Rafael, ele conseguiu datar Renil Oswin Pirita lá nas mineralizações... Vou aqui, né, Rafael, não chamar de pórfiro, vou chamar de intrusion hosted. Então, ele conseguiu datar essas mineralizações em 1,78 bilhões de anos, né? E quando a gente olha, ele conseguiu também correlacionar isso a um evento, ou pelo menos a alguns eventos magmáticos que podem ser os causadores desses sistemas magmáticos hidrotermais que a gente vê em alta floresta, né? Então, o Rafael saiu de uma idade, de um contexto geológico muito bem estabelecido. O Rafael fez desde iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado lá, conhecendo todas as rochas de muitos desses depósitos, conhecendo o contexto geológico, para só então, no doutorado dele, sair datando o que a gente vê em alta floresta hoje. Então, é um trabalho excelente que a gente conseguiu correlacionar, que ele conseguiu correlacionar a idade de mineralização com prováveis possíveis eventos tectonomagmáticos lá de alta floresta. E o que eu quero, para finalizar
dizer um pouco aqui, né? Acho que a Maíra falou brilhantemente que cada vez mais a gente vai indo em escalas menores, né? Para a gente ter situações e relações geológicas em escala micro, para a gente sair do micro e ir para o macro. Então, eu acho que eu também consigo pegar o que a Maíra falou um pouco e falar muito do que a gente viu a live passada, né, sobre footprints e fingerprints. Quando a gente pega algo que isso o Rafael fez brilhantemente aqui, a gente vê uma coisa muito mais macro, muito mais regional. O que a gente provavelmente vai partir agora são definir cada vez coisas mais micros. Como é que esses sistemas hidrotermais, magmáticos hidrotermais, como é que eles evoluem, né? Então, eu não consigo necessariamente só traçar por isótopos radiogênicos, por isótopos estáveis, perdão. Eu consigo agora ver isso, como a Maíra mostrou, por idades, pelo crescimento de minerais que vão crescendo junto com esses minerais datáveis. E acho que ela também falou uma coisa muito interessante, que ela mostrou aí a fronteira do que a gente vai encarar nos próximos anos ou até décadas aí, né? O professor Cristiano Lana, da UFOP, vem desenvolvendo trabalhos muito legais com urânio chumbo em Granada, como ela falou. Para a gente em Carajás isso é excelente. Para a mina de turmalina, por exemplo, no quadrilátero está cheio de Granada, seria excelente. Acho que o urânio chumbo em calcita é uma super nova fronteira aí. Lógico, a gente vai ter que sempre ter, né? A gente sabe como calcita, por exemplo, vai se recristalizar muito fácil, então isso... O que eu disse lá no começo, que a gente tem que ter toda a noção, não só do depósito agora, mas também de como esses minerais se comportam, é muito interessante. E a Maíra mostrou isso por razões isotópicas, por elementos traço, tudo isso. Então, se a gente for datar carbonato, e isso o Cristiano está fazendo, né, é também fazer mapas composicionais de elementos traço para ver como que vai ser essa variação ao longo do cristal, tá? Então, com isso, eu encerro aqui. Antes de encerrar mesmo, só para vocês... Essa é a minha indicação do dia. O Lar São Vicente de Paulo, lá de Ouro Preto, é uma casa para acolhimento de idosos em vulnerabilidade social, né? Eles estão aceitando doações porque eles estão muito ruins nesse momento de dinheiro, de doações, tá? Então, eu peço que vocês doem, entrem em contato com o Lar, coloquem lá o comprovante, consciência para quem precisa, para a gente conseguir ajudar o pessoal aí, beleza? Tá aí os dados, então, para vocês poderem doar. Por fim, eu gostaria imensamente é foda, né? Imensamente agradecer a Maíra Você viu que foi um desafio, né, Maíra? A gente tentar pegar essa questão da petrocronologia. Eu que agradeço. Que eu acho que é essa a ideia mesmo, né? A gente vê o que a gente pode fazer com isso. Para mim também é muita novidade, muitas das coisas que você falou. Então eu queria agradecer demais, Maíra, por ter aceitado a minha loucura aí de fazer essa live comigo e tentar aí colocar questões que o pessoal deve ter. Pessoal, muito obrigado, novamente obrigado, Maíra. Quem quiser, agora a gente está disponível para perguntas. Quem não quiser pode sair e tomar cerveja, que hoje é sexta, né? Obrigadão, gente. Se puderem, aí fiquem em casa. Obrigado, Maíra. Quer falar alguma coisa? Maíra está aberto aí. Não, eu agradeço muito pelo convite. Eu gostei muito. Já estou relembrando ontem em Rosa. Fui fazer isso e relembrei as aulas de petrografia de minério. E eu acho que é isso mesmo. A ideia é aplicar a petrocronologia para a metalogenia. Eu acho que vai ser um casamento de sucesso. Isso aí, gente. Muito obrigado. Quem tiver perguntas, a gente sempre fica uns 5, 10 minutos aí até todo mundo sair e perguntando, beleza? Obrigado a Rosa também, Maria José, que está aí, o Rafael, obrigado, Rafa, pela presença. Próximo eu vou convidar a Rosa e o Rafa também para vir aí. Semana que vem, na sexta, deve ter outra, Angélica. E eu estou deixando todo o material no YouTube, tá, pessoal? Oi, Gustavo. Oi, Maíra. Que é a Polly. Fala, Polly. Vou me atrever a falar. Fala aí. Tem muita gente chique hoje, muita gente VIP nessa live. Então, Cebola, só para complementar uma parte que a gente fica, às vezes, pensando na geocronologia, na petrocronologia, como uma ferramenta muito acadêmica, né? E lá onde a gente trabalha em Carajás, o pessoal da Vale, associando as idades com as texturas das zonas de minério, eles já têm até uma técnica de datação
no olho, né? Que já as texturas já são muito... a gente já conseguiu associar bastante, né? Texturas paleoproterozoicas e texturas arqueanas, e às vezes a gente realmente, só pela descrição, consegue ter uma ideia da idade dos eventos, né? E outra coisa que é bem legal também é ver essa questão de eventos sobrepostos que podem reconcentrar minério. Então, para a empresa também é bastante legal, né? Essa parte do estudo geocronológico. Sanei tá aí, também pode falar melhor sobre isso. Isso é legal, que é a base, né, Polly? Que é, assim, essa amarração textural é a base mesmo para a compreensão, tanto de qualquer estudo, né, que